Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar BateScript. Mas antes de tudo, eu tenho dois recadinhos. E o primeiro deles é o seguinte: o meu canal, como ele é vinculado à minha, era vinculado à minha conta, o nome dele, obviamente, ficava lá como Brian Henrique. Mas como eu tô procurando gente para me ajudar a trabalhar no canal, para conseguir fazer, sei lá, dar um up no canal, eu fiz alguns upgrades, tanto no visual do canal, mudei a capa, fiz uma logo pro canal e por aí vai. Eu também alterei o nome do canal, que vai ser o nome definitivo do canal, que é Instituto de Scripts. Por que Instituto de Scripts? Porque é exatamente esse o foco do canal. Linguagens de script, como por exemplo BaseScript, PowerShell, VBS, C Sharp Script, e, enfim, JavaScript, por aí vai. Claro, a gente também pode ensinar desde programação web até linguagens compiladas, mas o foco mesmo, pelo menos inicial, é de fato a linguagens de script. E o segundo recado é o seguinte: caso você tenha interesse em ensinar programação, caso você saiba, por exemplo, sei lá, PHP, saiba VBS, saiba até BAT, mas claro, não que você tenha aprendido aqui, que você já soubesse antes, seja muito bom, sei lá, e queira dar aula, se queira adicionar o canal, queira adicionar um pouco ao curso. Caso você saiba PowerShell, VBS, C Sharp Script, JavaScript, e por aí vai, e tem a vontade de ensinar, entra em contato comigo. É só você olhar na descrição do vídeo que tem aí Seja um de Nós. Você pode clicar aí para preencher um formulário e enviar para mim para eu poder entrar em contato com você no mesmo dia que você enviar, de preferência na mesma hora, porque quando você assina, envia, chega um e-mail para mim no meu celular e tal, eu posso responder o mais rápido possível. Então, se você tem vontade de ensinar, vai lá, preenche o formulário, manda para mim, que a minha ideia é essa, a minha ideia é juntar uma galera que saiba programar em diferentes linguagens e todo mundo ensinar cada um a sua e, sei lá, toda semana sai um vídeo de cada curso e assim a gente vai desenvolvendo de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando o canal. Beleza? Então se tem vontade de ensinar, já sabe o que fazer. Ok, estamos aqui na aula 13 do curso de BateScript e na aula de hoje a gente vai aprender a como utilizar o BateScript para resolver um problema para a gente, como já disse anteriormente. Como é que a gente vai fazer isso? Sem enrolar muito, já vamos ao código. Já vou começar abrindo aqui o Notepad++, e com ele aqui já aberto, a gente vai começar a desenvolver esse nosso código. Então, o que a gente vai fazer aqui especificamente? Sempre que você vai resolver um problema, o único modo de se resolver esse problema é saber o que está gerando o problema. Caso você consiga, sem saber o porquê, isso é um nome bem comum e bem vulgar também, o nome precisa cagada. Mas quando você não vai utilizar do fator cagada e você que realmente quer resolver o problema por você mesmo, você tem que saber o porquê do problema. E o porquê da mensagem do Windows 10. Por que ela acontece? Como é que ela chega ao computador? Primeiro, você vai colocar o Windows Update para procurar a atualização, ou ele está ali como automático, que ele já vai baixar e instalar. E a partir do Windows Update vai entrar essa atualização do Windows 10 no computador. E essa atualização aí, ela vai instalar aquela mensagem que fica eventualmente perguntando se você quer fazer o upgrade do Windows 7 para o Windows 10, ou do Windows 8, 8.1 para o Windows 10. Enfim. Essa mensagem geralmente ela vai ficar aqui no cantinho, aqui dentro desse menuzinho, que eu esqueci o nome agora. E ali ele vai ficar, enfim, vai iniciar junto com o computador e tudo vai ficar te enchendo o saco. Mas algumas pessoas, como eu, ainda preferem o Windows 7. Já que eu já sei o que causa o problema e já sei um modo de resolver o problema, aí a gente vai aplicar o BateScript para resolver esse problema automaticamente. O que causa o problema? O Windows Update, ele está baixando essa atualização e instalou ela no computador. Como resolver? Retirando essa atualização do computador, desinstalando ela e removendo também aquele programinha que fica aberto aqui no canto, no cantinho aqui, ó. Removendo a atualização, removendo aquele executável, a gente vai estar resolvendo o problema. E aí chega o BAT, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que verificar se a atualização ela está instalada no computador. Então vamos começar com o echo off e bora fazer duas coisinhas aqui. Abrir dois prompts. Por que eu abri dois prompts? Porque eu quero mostrar que existem pelo menos dois modos de você saber quais atualizações foram instaladas no computador.
O modo 1 é utilizando o WMIC. Para quem não conhece, olha o help lá, porque o help é bem extenso, mas o WMIC é excelente para obter informações em relação ao sistema, peças e por aí vai. Dependendo do computador, até a temperatura a gente pode extrair aqui. Então vamos usar aqui o WMIC com o parâmetro QFE. O parâmetro QFE ele se refere às atualizações que já foram instaladas no computador. Agora a gente vai colocar o parâmetro get, ou seja, obter, ou seja, eu estou obtendo alguma coisa aqui de dentro. O que eu quero obter aqui de dentro? O que eu quero retirar daqui de dentro? Desse parâmetro. Que é o parâmetro que vai nos retornar várias informações no que diz respeito às atualizações do computador. Eu quero os hotfix ID, ou seja, para quem não sabe, um hotfix é uma atualização. Tanto quando você vai procurar algum programa para resolver algum problema do Windows Update, você vai baixar algum programa que geralmente o nome dele vai ter lá hotfix ou fix alguma coisa, porque na verdade são atualizações. E aqui a ID é o identificador. Agora eu dou Enter. Enquanto ele processa, eu vou vir aqui nesse prompt, porque tem outro modo de você conseguir obter as informações no que diz respeito às atualizações do computador, ou seja, obter uma lista de atualizações, no caso todas as que já foram instaladas no computador. É só usar o system.info. Quer ver? Ó? Aqui o hotfix, carregando informações sobre o hotfix. Aqui são as atualizações. Então a gente tem aqui as atualizações que a gente conseguiu obter através do WMIC, GFE Get Hotfix ID. E um outro modo é esse aqui, ó, utilizando o system.info, porque ele também carrega as atualizações do computador. Aqui, ó, 231 hotfix. Se tu chegar aqui, ó, o número total de linhas, que obviamente também é o número total de hotfix, vai ser igual a 231. A gente tem aqui dois métodos de se conseguir obter as atualizações do computador, ok? Então a gente vai usar isso aqui dentro. WMIC, vou usar o WMIC aqui, a opção do WMIC, uma opção que eu acho um pouco melhor. WMIC GFE Get Hotfix ID. Agora ele vai retornar para a gente todas as atualizações do Windows. E dessa lista eu quero que ele encontre para mim, utilizando find /i é para ele desativar o case sensitive. O que é isso? É para não diferenciar maiúsculo de minúsculo. Então, nessa lista aqui que ele vai me retornar, eu quero que ele procure a atualização KB 30.35.58.3. Bom, a partir dessa verificação, a gente vai conseguir dar prosseguimento ao script. Então, ele vai fazer a verificação. E eu já falei um pouco sobre o find, e quem acompanha as aulas sabe que quando o find ele não encontra nada, ele retorna 1, ou seja, erro. E caso ele encontre algo, ele retorna 0, ou seja, êxito. Então, a partir do error level, a gente vai conseguir estipular, de conseguir determinar se o find encontrou algo, ou encontrou essa atualização instalada no computador ou não. Porque se ela está na lista de atualizações, obviamente ela está instalada. Então vamos dar aqui um if, se error level for igual a 0, ou seja, encontrou, ele vai executar tal. Se não, ele vai executar tal coisa, beleza? Eu poderia aqui colocar error level desse modo? Sim, eu poderia, mas para isso, todos os comandos precisariam estar na mesma linha, senão gera um bug. Então vamos colocar do jeito que estava. Aqui dentro a gente vai fazer uma pergunta ao usuário. Qual pergunta será essa? A gente vai usar um choice, ou seja, escolha, com os parâmetros barra C, que são as opções que a gente quer, que é barra S ou barra N, que é sim ou não. Eu vou usar um barra N para esconder as opções, porque, quer ver? Ó? Eu dou um choice barra CSN barra M escolha. Olha ali, ó. E automaticamente gera para mim aqui as escolhas. Mas e se por acaso eu quisesse eu mesmo definir as escolhas? Por exemplo, C, S ou N. Opa. Pronto. Aqui vai dar um conflito, tá vendo? Escolha,
porque as opções que eu determinei e aqui o que o programa gera automaticamente. Então eu não quero mostrar. Como é que eu resolvo isso aqui? Colocando parâmetro barra n. Pronto, agora só que eu determinei. Aqui a gente vai colocar o barra m, que é a mensagem, e a gente vai colocar a seguinte mensagem. A mensagem de atualização do Windows. Deseja desinstalar? Sim e não, aqui é a opção. Aí quanto aos caracteres especiais aqui, ó, mais pra frente a gente vai lá e resolve esse probleminha. Salvar isso aqui, né, de trabalho, com o nome hotfix. Então, caso a pessoa não queira resolver o problema, o error level vai ser 1, ou melhor, 2, porque o choice, ele funciona de uma maneira diferente. Diferente não, né? Padrão. Ele começa a contagem no 1, enquanto algumas outras funções do BAT começam a contagem no 0, ele começa no 1. Então, se eu clicar no S, o error level vai ser 1, se eu clicar no N, o error level vai ser 2. Então, para já agilizar, se o error level for 1, então exit barra B. Beleza? O error level for igual a 1, vai dar um exit barra B. O que essa linha aqui vai fazer? Se o valor do error level for igual a 1, então ele vai fechar o script. Por que a opção barra B? Se eu não me engano, eu já falei na aula anterior. Ok, então se eu falar que eu não quero desinstalar, então ele já vai chegar aqui, vai verificar o error level, se for igual a 2. Erro aqui, ó. A opção N é 2. Se o error level for igual a 2, então ele vai sair, vai fechar o prompt. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente colocou aqui um CLS no final, mas aqui a gente pode fazer o seguinte para melhorar. A gente pode colocar uma mensagem aqui, porque aqui demora um pouco, vocês sabem, quando está carregando as atualizações. Vou colocar uma mensagem aqui informando ao usuário o que está acontecendo. Carregando lista de atualizações. Carregando lista de atualizações. Ok. Mas quando chegar aqui, vai ter essa mensagem na tela. E eu não quero, vai ficar meio zoado. Então eu vou dar um CLS aqui no final. Ao final da verificação já dá um CLS e já apresenta esses valores aqui na tela. Vai fazendo a verificação aqui, vai vir para cá, e daí caso não tenha a atualização, vai executar isso aqui. Posso fazer aqui para melhorar? Eu vou apagar isso aqui. Vai limpar a tela e vai mostrar a mensagem: a atualização do Windows 10 não foi encontrada neste computador. Para ficar mais elegante, vou dar um eco ponto aqui, aliás, vou dar um enter ali, colocar um eco ponto aqui, para a mensagem aparecer aqui na segunda linha, assim, em vez de ficar aqui no cantinho na primeira linha. Ok? Vai limpar a tela, que vai ter essa mensagem aqui na tela, então ele vai limpar, vai pular uma linha e apresentar essa mensagem. E vai ficar esperando a gente pressionar com qualquer tecla. Quando a gente pressiona, ele sai do script. Por que eu estou saindo do script aqui toda hora? Sempre após uma decisão, eu saio do script. Ora, porque se ele não quer desinstalar a atualização, eu tenho que fazer. Então eu saio e evito gastar tempo de processamento e memória RAM lendo o resto do script. Simplesmente saio logo. E caso não tenha, eu também já saio logo, porque eu não tenho mais o que executar, não tenho o que fazer mais. Ele já não quer, o usuário já não quer, ou melhor, a atualização já não está no computador, então eu já posso fechar o script, nem preciso ler o resto das linhas. Ok? Então o primeiro bloco do script já está pronto, que é o bloco que vai verificar se a atualização está no computador e também vai perguntar ao usuário se ele quer tirar a atualização do computador. E se ele quiser tirar a atualização, como é que a gente fará isso? Primeiro, if error level vai ser igual a 1. Se error level for igual a 1, ou seja, se ele clicou no sim, ou melhor, se ele digitou sim, né? Ele vai executar esse bloco de código aqui. O que ele fará? Primeiramente, vocês lembram que sempre fica um programinha aqui rodando, enchendo o saco. Primeiro de tudo, vamos fechar esse ícone. Vamos fechar esse programa, quer dizer. Porque pode
causar problemas, pode incomodar, então a gente já tira logo e evita dor de cabeça. Se vamos usar, ops, a gente vai usar o comando task kill para fechar o programa. Primeiro de tudo, vamos executar um encerramento forçado. Então, vou colocar o parâmetro /s. Agora, vamos colocar o parâmetro /t, para ele fechar qualquer programa que tenha sido aberto por esse programa. Então, se ele está abrindo outras coisas e tal, vai fechar tudo. Por fim, o /im, ou seja, image name, que é para determinar qual o nome desse programa que está aberto, qual o nome de imagem dele. Eu já falei o que é, não já? Isso aqui, ó. O nome da imagem é o nome do processo. Então vamos colocar aqui o nome do processo, que é edwx.exe. Aqui a gente fechou o programa. Agora a gente vai colocar aqui o USA, que é um utilitário do Windows. Aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai desinstalar essa atualização. Como é que a gente fará isso? Utilizando o parâmetro /uninstall, que é para desinstalar mesmo, remover. Mas a gente vai remover o que? Essa atualização. Como é que a gente vai especificar quem é ela? A gente utiliza kb, dois pontos, que é aqui de kbyte, melhor kilobyte, né? E aqui o número da atualização, tudo junto, tá? Vou botar um espaço aqui, o número não funciona, tudo juntinho. 30, 35, 58, 3, não é isso? Aqui ele vai remover a atualização do computador. Se ele já fechou o programa que estava executando as mensagens chatas, removeu a atualização do computador e já deixou tudo prontinho pra gente, o que mais esse script aqui pode fazer? Ele pode nos ajudar a evitar que esse problema torne a acontecer. Então como é que a gente vai fazer isso? Como é que ele vai fazer isso, na verdade? Executando essa mensagenzinha aqui, ó, que eu já deixei prontinho, para evitar de ter que digitar tudo de novo, enfim. Eu sempre testo antes, então nos scripts de antes eu já deixei pronto, já só peguei e colei. E agora eu vou copiar. Como vai ter mensagem na tela, eu vou dar um CLS aqui e vou colocar a mensagem aqui, as mensagens, né? O CLS, eu também vou dar um eco ponto para limpar para pular a linha. Aqui limpar o prompt, aqui pula a linha. Por fim, eu vou dar um pause aqui, né, para ficar melhor. Eu acredito que aqui já seja o bastante. Então vamos ler linha por linha para entender o funcionamento disso aqui. Primeiro de tudo, a gente vai desativar o eco do sistema. Depois, vou colocar um eco ponto aqui para ficar mais bacana. Primeiro de tudo, vamos desativar o eco do sistema. Depois, vamos pular uma linha e mostrar essa mensagem na tela, carregando lista de atualizações. Depois, vamos utilizar o utilitário comando, né, wmic com o parâmetro gfe, que se refere a atualizações do sistema. E dessa lista de atualizações, a gente quer, ou melhor, das informações, né, a gente quer obter com o get essa coluna aqui, ó, que é a coluna dos hotfix ID. Essa lista, a gente vai enviar ela através do pip para o comando find. Então o comando find, sem fazer diferenciação entre maiúscula e minúscula, ele vai verificar se existe atualização 30, 35, 58, 3 no computador. Ou seja, a gente vai pegar essa lista e vai verificar se existe essa atualização aqui naquela lista enorme que ele gera, que o WMIC gera. Ao final da atualização, da verificação, ele vai limpar a tela e vai fazer. E caso exista a atualização, ele vai realizar esse bloco de código. Porque caso exista, o find vai definir o error level como 0 e caso não exista, o error level será 1. Então aqui, caso exista, ele vai executar esse bloco de código e vai utilizar o choice para fazer a pergunta, né? A gente vai usar o parâmetro /c para definir as opções, que é o /s e o /n, quer dizer que é o s ou n, que é sim ou não, e o /n, que é para esconder as opções, e /m, que é a mensagem que o choice vai mostrar na tela. A mensagem de atualização do Windows 10 está no seu computador. Deseja removê-la? Aí tem a opção sim ou não.
Caso eu clique em sim, o choice vai resetar o error level para 1. Caso eu clique em não, o choice vai definir o error level como sendo 2, porque define pela posição do item. Aqui a contagem começa no 1. Então é 1, 2 e por aí vai. Com o error level alterado pelo choice, então a opção dele só pode ser ou sim ou não, ou 1 ou 2. Se o erro level for igual a 2, ele vai fechar o prompt, porque se é igual a 2, ou seja, o cara não quer remover, então não tem o que fazer mais. Se eu não te colocasse essa linha aqui, ele leria o resto do código inteiro, o que, enfim, é desperdício de memória RAM, desperdício de processamento. Então ele já sai logo e acaba com esse fim de papo. Mas e se ele não encontrar atualização? Ele vai então executar esse bloco de código. Eu vou limpar a tela, pular uma linha e falar o seguinte: a atualização do Windows não foi encontrada neste PC aqui. Então ele vai dar um pause, esperar eu clicar em alguma coisa e por fim vai fechar o script. Porque se não tem atualização, não tem por que eu ler o resto do código, já posso fechar logo. Mas e se tiver esse update no computador e eu clicar em sim, ou seja, eu quero remover, então ele vem para esse bloco de código. Que como o choice definiu o error level como 1, porque eu cliquei em sim, ele já vai ignorar esse bloco, vai e aqui não vai fazer nada e já vai pular direto para cá, executando esse bloco de código. Se error level for igual a 1, executa isso. Como cliquei em sim, vai ficar 1. Primeira operação que esse bloco vai executar, ele vai fechar o programa chamado gwx.exe, que é o responsável por aquela mensagenzinha que fica aqui na tela, aquele ícone branco do Windows. Depois de ele fechar esse programa, ele vai executar o comando usa. Ele vai utilizar o parâmetro uninstall para remover a atualização 30.35.58.3. A gente vai definir ela através do especificar ela, na verdade, através do parâmetro /kb. Fechado o programa e removido a atualização, ele vai limpar a tela, dar um eco ponto, ou seja, pular a linha, e vai mostrar pra gente essa mensagem aqui. Mas antes disso, eu poderia fazer até algo a mais. Eu poderia colocar aqui um msg, um /w, ou seja, só vai continuar lendo o código quando o usuário clicar em OK naquela telinha que aparece na tela. Tipo isso aqui, ó. msg/w. Repara, ele fica ali piscando, ou seja, não executa nada enquanto eu não clicar em OK. Eu clico, ele continua. /w, username, ou seja, o nome do usuário. Por que eu coloquei aquela hora ali o asterisco? O asterisco ele indica que essa mensagem ela deve aparecer em todos os computadores da rede. Mas como eu não sou um administrador de rede, não estou administrando a rede nem nada, eu só quero que apareça no meu computador. Então vou colocar aqui como username. Username é uma variável que indica o nome do usuário. Echo username. Aí ó, o nome do usuário é assim. O usuário que estou logado agora. E não, esse computador aqui não é da minha mãe. É porque desde pequenininho os computadores da minha casa sempre tiveram o nome da minha mãe, o nome do usuário. Então eu cresci e acostumei. Então msg/w e aqui o nome do usuário, que é para quem eu vou mandar a mensagem. E aqui vai ficar a mensagem. Para que o problema não retorne, leia as instruções no prompt, na tela do prompt. Eu acho que já é o bastante. Deixa eu ver como é que vai ficar. Aqui. Para que o problema não retorne, leia as instruções na tela do prompt. Ok. Perfeito. Então ele vai executar esse comando. E quando a gente clica em OK, ele executa esse bloco aqui. Ou seja, vai limpar a tela, pular uma linha e falar o seguinte: para que a atualização não seja instalada novamente, vai em painel de controle, Windows Update, ver atualizações, ele pula uma linha e fala o seguinte: em seguida, localize a atualização KB 30.35.58.3, que se refere à atualização do Windows 10, clique por final e ocultar. Beleza, com isso aqui você vai remover a atualização e ela não vai tornar a acontecer. Beleza? Então, por que também eu coloquei isso aqui? Ó?
vocês já sabem, quem acompanha já sabe. Isso aqui é para eu poder garantir que esse caractere especial seja exibido. Do contrário, ele vai entender que isso aqui, que com isso aqui, eu estou querendo, na verdade, redirecionar essa saída para um arquivo chamado Windows. Entendeu? Vai cheio de bug isso aqui. Ok? Então quem não entendeu esse pedacinho aqui, vá assistir a aula de caracteres especiais do BAT. Beleza? Bom, eu acho que já é bastante, já deu para entender aqui como é que o código funciona. Eu vou dar um save aqui e vou executar o script para ver como é que tá. Pronto, em vez de converter tudo para o formato que o DOS entende e não mostra problema nenhum, fico com preguiça e só tirei as acentuações e tudo aqui e vai funcionar perfeitamente. Ela foi encontrada. Vamos executar aqui de novo. Nossa, tá rápido? Que estranho. Quando eu fui executar o código, eu encontrei um probleminha aqui, ó, que não é GFE, é QFE. Pronto, agora vamos testar aqui para ver como é que isso aqui vai funcionar, se vai rodar direitinho. E ao final do carregamento ele vai fazer a verificação. E se ele não encontrar nada, ele vai pular para cá, ou seja, vai vir para esse alce aqui. Vai dizer o seguinte: a atualização do Windows 10 não foi encontrada neste computador. Ok. Se ela não foi encontrada, ele não vai realizar nada. Mas se ela foi encontrada, ele vai fechar o programa, que enche o saco lá, e vai remover a atualização do computador. Eu vou fazer agora uma pausa no vídeo, vou fazer um corte, e assim que eu instalar a atualização no meu computador, eu vou executar de novo o código para vocês verem ele em ação. Pronto, já que com a atualização instalada no computador, eu vou dar prosseguimento aqui e mostrar para vocês esse scriptzinho aqui em ação. Porém, eu vou fazer uma pequena alteração aqui e para caber na linha do prompt, eu vou colocar aqui, em vez de colocar mensagem, vou colocar MSG, senão vai quebrar no final. Beleza? Então vamos aqui executar. Como habilitar ali com privilégios normais. Carregando a lista. Beleza, a mensagem de atualização do Windows está no seu computador. Deseja desinstalar? Sim ou não? Nesse momento, não. Então clicou no N, ele fecha. Não tem mais o que fazer. Agora eu vou executar como administrador. A mensagem, enfim, está no computador. Aí está perguntando no final se eu desejo remover. Sim, eu quero remover. Eu clico em sim e tá ali, ó. O processo não foi encontrado, tal, porque não abriu, ele não chegou a iniciar. Algumas vezes ele só é iniciado quando você reinicia o computador. Agora ele pergunta se eu desejo desinstalar a atualização do computador. Eu clico em sim. E pronto, aqui ao final ele vai perguntar se eu quero reiniciar o computador ou não. Não, eu não quero reiniciar agora. Reiniciar depois. Aí no final ele abre pra gente aquela mensagenzinha. Essa daqui, esse MSG. Para que o problema não retorne, leia as instruções na tela do prompt. Eu cliquei OK. E aqui as instruções. Para que a atualização não seja instalada novamente, vai em painel de controle. Tá, deixar aqui. Vai em painel de controle. Vai em Windows Update. Agora vai em ver atualizações. Enfim, eu coloquei errado. Mas enfim, essa opção aqui. E agora que vocês já viram que o programa realmente funciona, que ele é funcional, que ele realmente pode ser aplicado no nosso cotidiano, vai ter aí na descrição do vídeo o download desse material que a gente fez hoje. Como sempre, o link de download sempre fica na descrição do vídeo. É só ir lá e baixar, que também tem um outro link que é do material de todo o curso, tudo que a gente já fez até agora. Então,
Aliás, aqui o miserável aqui, ó. Olha a mensagem aqui, ó. Agora que eu fechei tudo, ele abre. Porque eu já removi no caso, né? Mas enfim, quando reiniciar o computador ele vai ser removido. E na dica de hoje, que na verdade está mais para uma correção, eu vou ensinar como quebrar linhas utilizando eco. Apesar de ter dito que não era possível combate. Algumas aulas atrás aí, não sei se foi na aula passada, enfim, foi recentemente, eu disse que não era possível quebrar linhas com eco. O que na verdade é possível. Quando eu fui aprofundar mais o conhecimento, eu acabei chegando a essa conclusão. Eu tinha ensinado uma manha, que na verdade era usando o set. Botava set barra p, x vai ser igual. Aqui você coloca a mensagem e a entrada tem que ser nula. Então como é que eu faria isso? Deixa eu copiar e colar. Curso. Então, assim que eu tinha ensinado. Essa era uma manha para permitir que linhas separadas pudessem ser exibidas na mesma linha, na saída do console. Tá aí, ó, curso BotScript. Mas na verdade o Echo ele dá suporte a isso sim. Eu que nunca soube. Echo, curso, bate, script. Olha só. Curso bate script, curso bate script. Qual a lógica aqui? Aqui estaria do seguinte modo. Toda vez que a gente vai pular uma linha, a gente coloca um acento circunflexo. Aí ele vai determinar que na verdade a gente não está. Na verdade ele vai determinar que a gente está quebrando a linha. Então, o que vai vir depois desse curso, ele pula para baixo quando encontra isso aqui e apresenta o que está aqui. Aí chegando aqui, ele pula para baixo de novo e apresenta o que está embaixo. Aí. Então, essa que foi a dica de hoje e até a próxima aula.